Graça e paz, queridos. Hoje eu vou falar com o nariz bem fanho. Eu peço perdão a vocês, não é resfriado. É que há uma semana eu fiz uma cirurgia no nariz e ele ainda está bem inchado internamente. Então eu peço perdão pela voz imprópria. E peço que Deus não faça isso distrair você para a mensagem do Evangelho. Mas eu me alegro não só de poder estar aqui de volta à igreja depois de um tempo de férias, depois da minha cirurgia, mas ver também queridos que também tiveram outras cirurgias, né, Dalet? A dona Salete aqui também, que alegria ver vocês aqui recuperados, outros irmãos também que passaram por questões de saúde ou foram ver entes queridos e agora estão de volta depois de um tempo de férias, isso é muito bom. Pedimos ao Senhor Deus que nos dê um início de ano de muita saúde, mas mais do que isso, de proximidade dele, mesmo quando a gente estiver enfermo, de dias na sua presença. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos começar a exposição da maior carta do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Essa é uma carta que sempre traz muita riqueza, e eu sei que essa exposição pode nos enriquecer, mas ela vai ficar aquém das riquezas da palavra que nós temos que explorar. Nós não vamos fazer pouquinhos versos, né? Domingo após domingo, a gente vai pegar sessões maiores, então às vezes a gente vai olhar de forma panorâmica para pelo menos os 3 primeiros capítulos de Romanos, que é o que a gente vai iniciar nesse começo de ano. Mas mesmo pegando porções, creio que a gente pode aprender muito dessa carta, e eu rogo ao Senhor que sejam meses de aprendizado. Então eu peço que você ouça a leitura que eu vou fazer dos versos 1 a 7. Romanos 1, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Epístola aos Romanos, ela é muito conhecida na história por ser carregada de teologia. Um reformador chamado Philip Melanchthon chamou essa epístola de um compêndio de doutrina cristã. E também ela é famosa por ter sido o instrumento que Deus usou para transformar muitas vidas de teólogos, grandes teólogos. Por exemplo, Agostinho de Hipona, considerado o maior teólogo até o século V, relata que foi lendo Romanos 13 e 14 que Deus o converteu e o trouxe a uma mudança de vida radical. Martinho Lutero teve a famosa experiência de descobrir o Evangelho estudando principalmente Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E ele chama essa carta de o Evangelho mais puro, Lutero falava. E John Wesley também veio a Cristo. Wesley já era um pastor ordenado, mas ele diz que ele não era convertido, mas foi numa ocasião em que ele ouviu a leitura do prefácio de Lutero sobre Romanos, que Deus o transformou e o trouxe à fé. 3 grandes teólogos que conheceram a verdade do Evangelho por meio de Romanos. Então, Romanos é um tesouro teológico. E nessa série, eu e a licenciado Bruno vamos explorar a primeira parte da epístola. A gente não vai fazer Romanos inteiro. Se a gente fosse fazer Romanos inteiro, você não ia ouvir outra coisa este ano a não ser Romanos. E talvez fosse para 27. Então a gente vai fazer apenas capítulos 1 até o capítulo 3, verso 20. Por que essa primeira parte? Essa parte trata do pecado atingindo todo tipo de gente, tanto judeu como gentil, tanto religioso quanto cético.
Paulo, nessa carta, ele famosamente apresenta a doutrina da justificação pela fé como a única solução, tanto para o judeu quanto para o gentio. Mas antes de falar da justificação pela fé, ele aprofunda o senso de perdição, tanto de quem tem acesso à revelação de Deus, quanto de quem não tem acesso à revelação de Deus. Então, o que a gente vai ver aqui é a importância de explorar a perdição humana em Romanos, para que a gente entenda melhor a nossa necessidade do Evangelho. Eu quero dizer que o Evangelho, para nós, fica mais belo quando a gente entende melhor a ruína do homem preso ao pecado. E é isso que a gente vai explorar nesses 3 primeiros capítulos de Romanos. Logo na introdução, que é esse texto que eu li para vocês, fica muito evidente que Romanos fala sobre o Evangelho. O Evangelho é o grande tema desta carta, por assim dizer. A gente tem várias referências ao Evangelho, tanto na introdução quanto na conclusão. 8 das 11 ocorrências da palavra Evangelho em Romanos acontece no comecinho e no final da carta. Então, só para você ver no começo, olha só, verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Se você for para o verso 9, vai falar assim: porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho. Depois, versículo 15, fala: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. E o 16 fala: não me envergonho do evangelho. Ele repete várias vezes o evangelho, porque esse é o tema inicial e que vai ser desenvolvido. Inclusive, o texto do verso 16 e 17, que vem mais para frente, a gente vai expor logo mais, ele vai falar da temática, de fato, do centro, da ideia principal que Paulo vai expor aqui em Romanos. Todos os outros temas, justificação pela fé, por exemplo, ou a relação entre judeus e gentios, a gente vai ver que isso está no contexto também da carta, tudo está debaixo do tema principal, que é o Evangelho. Então, se esse é o tema da carta, eu preciso fazer dele o tema da nossa primeira mensagem, expondo essa carta. Então, o que eu vou falar hoje, na mensagem desta manhã? Eu vou tratar sobre o Evangelho ser uma mensagem tão gloriosa, que ela molda a vida do apóstolo Paulo, assim como tem moldado a vida de várias outras pessoas ao redor do mundo, dentre eles os romanos, por causa de pelo menos 3 qualidades. Por causa da sua antiguidade, conteúdo e aplicabilidade. Deixa eu explorar um pouquinho mais para você entender o que eu quero tratar aqui. Quero mostrar primeiramente que no comecinho da carta, Paulo vai se mostrar alguém que teve a sua vida transformada e radicalmente redirecionada pelo Evangelho, e que ele quer isso também para os romanos. Então, tanto ele quanto os romanos têm que ter vidas que giram em torno do Evangelho. E depois ele vai explorar esse Evangelho falando que ele é um Evangelho antigo, isto é, toda a redenção do Antigo e do Novo Testamento falam do Evangelho. Ele é um Evangelho rico de conteúdo, e o conteúdo é a obra de Cristo, a gente vai ver isso. E a sua aplicabilidade é preciosa porque ela alcança pecadores em todas as partes. Então, ao expor esses primeiros 7 versos, o que eu quero mostrar não é só o que cada frase significa, mas eu vou conectar com outras partes da carta para você entender qual é o propósito de Paulo. Na verdade, Paulo tem vários propósitos aqui na carta, e eu acho que algumas delas se conectam muito bem, alguns desses propósitos se conectam muito bem com o início dessa carta, portanto eu vou falar mais do que só dos 7 primeiros versos, conectando com o contexto desta carta, tá bom? Então a primeira parte que eu quero expor aqui é como Paulo e os romanos são chamados para o Evangelho. Eles são chamados para o Evangelho. Veja o que diz Paulo sobre ele primeiro, no versículo 1. Olha só, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele apresenta 3 expressões que revelam a sua identidade, a sua vocação e a sua eleição. Isto é, ele se apresenta de 3 formas. E curiosamente, ele não começa com apóstolo, que é o termo mais comum quando ele vai escrever cartas. A maior parte das cartas dele, ele começa com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui ele começa com servo. Aparece também em outras cartas, mas é menos comum. Servo vem primeiro. Ele é servo de Jesus Cristo. O que eu acho curioso de ele usar servo antes de apóstolo é que, de certa maneira, isso revela algo verdadeiro a nosso respeito. A nossa identidade sempre antecede o nosso chamado. Isto é, quem nós somos
é prioritário sobre o que nós fazemos. A servidão de Paulo a Jesus Cristo é mais importante do que a sua autoridade apostólica. Então ele começa com Paulo, servo de Jesus. A palavra servo, na verdade, é escravo. Significa que Paulo está totalmente à disposição do seu Senhor. Quando a gente ouve assim, a Paulo servo, se eu falasse assim, meu nome é Éber e eu sou servo de Jesus Cristo, a gente costuma pensar muito em humildade. E eu não acho que isso está fora do sentido do que Paulo quer dizer. Mas eu acho que é mais do que isso. Quando Paulo diz servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, o que ele quer dizer é, eu tenho dono. Eu não faço o que eu bem entendo. Eu faço o que ele bem entende. Eu pertenço a outro. Eu não vivo para mim. Eu vivo para ele. Tem a ver com pertencimento, sabe? Depois ele diz que ele é chamado para ser apóstolo. E aqui apóstolo, claro, tem um elemento de autoridade, mas não só autoridade. Apóstolo é aquele que é enviado. Esse é o sentido de ser um apóstolo. O verbo enviar é apostelo, de onde vem a palavra apóstolo. Então, ser enviado é ser um apóstolo. Isso tem tudo a ver com aquilo que seria a missão de Paulo, porque quando ele foi convertido lá em Atos 9, diz que ele seria enviado para os gentios, para a conversão deles. Então, a sua missão de ir a lugares distantes em prol de Cristo revela muito do que a sua vida, de como ele vai gastar a sua vida. Terceira designação, talvez a mais importante delas, ele diz que ele é separado para o Evangelho de Deus. Sabe o que eu acho que talvez seja mais importante? É porque quando ele fala de ser separado, tem a ver com liberdade, em parte. Você ser separado, ser desconectado de alguma coisa. Mas esse mundo fala muito sobre separar de. Eu quero ficar livre de autoridades, eu quero fazer o que eu bem entendo. Paulo não está tratando disso. Ele entende que a liberdade cristã não só separa você de alguma coisa, ela separa você para alguma coisa. Quando você é separado de algo, significa que você tem liberdade, mas a gente nunca fica livre, no sentido de não estar conectado a alguém ou a algo. Ele foi separado para o Evangelho, significa que o propósito da sua vida é comprometimento com o Evangelho. Toda a sua vida, identidade e ministério, giram em torno do Evangelho de Deus. Isso é verdadeiro de Paulo, e de certa maneira ele quer que isso seja verdadeiro dos romanos também. Então, se você olhar para o verso 7, Paulo diz que não é só ele que é chamado. Olha só, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não só Paulo foi chamado, mas os romanos são chamados, são amados e chamados, isto é, separados, chamados para serem santos, aqui é chamados no sentido de separados, consagrados para serem de Deus, para que eles experimentem da graça e da paz que vem de Deus. O que isso significa para a igreja de Roma? Bem, aqui eu quero explicar um pouquinho do contexto da igreja de Roma, para você entender. Nós não sabemos como a igreja de Roma começou, e se você já ouviu algum católico falar que foi Pedro que começou, isso não é verdade. A melhor dica que a gente tem na Escritura de que a igreja romana começou de alguém é que no dia de Pentecostes diz que tinha alguns romanos lá. E que quando então houve conversão de várias pessoas e batismo de quase 3.000 pessoas, esses romanos possivelmente tenham em algum momento levado esse evangelho de volta para uma comunidade judaica que já tinha se estabelecido em Roma. Antes do século de Jesus Cristo, do primeiro século, vários judeus já tinham se instalado em Roma. Então a gente imagina que o evangelho começou nas sinagogas, como acontece nas viagens missionárias de Paulo. Lembra que Paulo sempre começava o evangelho nas sinagogas? Ele ia falando de Jesus Cristo nas sinagogas? E provavelmente isso aconteceu também em Roma. E a gente sabe pela carta que ele se dirige muitas vezes aos judeus, ele tem preocupação com os judeus. Por exemplo, ele cita várias vezes o Antigo Testamento. Ele também fala sobre parentes judaicos no final da carta, no capítulo 16. E ele tem uma preocupação com o Israel étnico, aquele israelita, o judeu segundo a carne, aquele que é de sangue judeu. Mas o que a gente sabe que aconteceu na história de Roma é que no ano 49, um imperador chamado Cláudio expulsou os judeus de Roma. A gente tem uma menção breve sobre isso em Atos 18, que fala que Áquila e Priscila vieram da Itália
por causa do imperador Cláudio que os expulsou. E a gente tem uma carta, um documento, na verdade, escrito por um historiador romano, ele não é um cristão, o nome dele é Suetônio, em que ele diz assim que os judeus foram expulsos porque foram instigados por um tal de Cresto. Você fala, Cresto? Peraí, o que é isso? É uma corrupção do Cristo. A razão desses judeus terem sido expulsos de Roma em 49 foi por causa do nome de Jesus Cristo. Depois esse imperador morre e a gente imagina que esses judeus voltem para Roma, porque Priscila e Áquila, por exemplo, são saudados por Paulo no final da carta. Então ele está saudando gente que saiu da Itália e depois voltou para a Itália. Mas o que aconteceu nessa saída deles e volta depois da morte do imperador? Uma igreja que começou mais judaica se tornou mais gentílica. Cultura mudou. E quando a cultura mudou, algumas dissensões começaram a aparecer. Então, Paulo vai tratar no final da carta sobre problemas do tipo assim, como é que a gente trata a comida? Pode comer isso ou não pode comer aquilo? Dias religiosos, tenho que observar ou não tenho que observar? Tinha alguns que dizem sim, outros não tem nada a ver. E havia briga e disputa entre eles. Então, uma das preocupações de Paulo é promover unidade e acolhimento mútuo na igreja de Roma. O que ele vai ensinar para a igreja de Roma ao longo da carta, portanto? Que o evangelho tem implicações eclesiológicas, isto é, para a vida da igreja. Eles devem aprender a se relacionar uns com os outros à luz do evangelho. Essa primeira parte da minha exposição, ela traz uma lição importante. Simples, mas importante. Deixa eu explicar, eu vou colocá-la assim. A nossa vida deve ser pautada pelo evangelho. Quando eu falo de evangelho, entenda bem. O que eu quero tratar aqui não é só daquela mensagem iniciante para quem não é convertido. Às vezes a gente pensa assim, evangelização é falar do beabá da fé cristã para quem não conhece Jesus. Mas quando Paulo fala em Romanos 1,15, que ele quer pregar o evangelho, anunciar o evangelho a vós outros em Roma, ele está dizendo que quem já é crente também precisa ouvir o evangelho. Então o evangelho não se restringe só àquela mensagem inicial para quem é descrente. O evangelho é a essência da mensagem cristã, é a boa nova que todos nós precisamos ouvir, não importa se você é mais experiente na fé ou iniciante na fé. Mas quando eu falo assim que a nossa vida deve ser pautada pelo evangelho, eu creio que essa é uma frase mais fácil de falar do que de fato de experimentar. Porque algumas posturas na nossa vida dão a impressão de que a gente vive pelo evangelho. Quer ver? Pense num casal que está buscando a melhor educação cristã para os seus filhos. Ou quando você decide voltar para a igreja porque o seu casamento está em frangalhos. Ou quando você se dedica intensamente a um ministério na igreja que te traz tanta realização. Pode ser o ministério de ensino, pode ser da música, pode ser com as crianças, não importa. Sabe, quando eu faço essas coisas, eu passo a impressão para mim mesmo, para o meu coração, de que eu estou vivendo para Deus. No entanto, é possível, é bem possível, que aqueles pais que prezam a educação dos filhos, eles prezam a educação mais do que a fé, porque a fé não molda ou afeta outras áreas da sua vida, tanto quanto a questão da educação. Ou o casal com problemas, ele só permanece na igreja se ele está percebendo se o casamento está melhorando. Aí ele diz, de fato, Deus está abençoando. Porque se o casamento afundar, ele não fica. Ou eu me esmero no ministério da igreja enquanto eu tenho deleite, prazer, não porque eu sou servo. Sabe, o que eu quero dizer é que é muito fácil a gente se enganar dizendo que a gente está vivendo para Deus. Mas eu estou chamando a atenção de você para isso, nessa primeira parte, porque esse nosso texto fala de um apóstolo que gastou anos da sua vida sofrendo em nome de Jesus, ao longo de 3 viagens missionárias, levando o evangelho para tudo quanto é canto. E ele ainda continua desejoso de alcançar todos os gentios, ele fala no texto. Por quê? Porque ele é escravo de Jesus. Ele não quer autonomia. Ele não quer servir Jesus para depois descansar e dizer, servo bom e fiel, agora já fiz a minha parte.
Não, ele é escravo de Jesus, ele nunca vai deixar de pertencer a Jesus. Ele é consagrado para o Evangelho, a vida dele inteira gira em torno disso. E agora ele exorta os romanos a também compreenderem todas as implicações do Evangelho. Então eu quero que você ouça a importância da gente realmente analisar a si próprio e ver se essa mensagem tem sido arrebatadora da nossa vida. Eu disse que a vida deles era pautada pelo Evangelho por causa de 3 qualidades. Agora eu vou falar das 3 qualidades do restante da minha mensagem. A primeira delas é a antiguidade do Evangelho. A antiguidade do Evangelho. Versículo 2, olha só. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Eu preciso explicar um pouquinho novamente do contexto para você entender por que Paulo está interessado em falar do Evangelho que aparece no Antigo Testamento. Quando Paulo expõe o Evangelho em Romanos, ele parece que ele tem uma preocupação em limpar a sua mensagem de algumas calúnias. Ele fala disso no capítulo 3, a gente vai chegar nesse texto mais adiante. Algumas perguntas que Paulo faz a si mesmo, ele responde como quem diz, não é o que você está pensando. Por exemplo, ele fala assim, anulamos a lei por causa da fé? De modo nenhum. Haveremos de pecar mais para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ele não está levantando essas perguntas de maneira fortuita. A gente sabe no livro de Atos que algumas pessoas acusavam Paulo de minar a lei e promover uma vida de licenciosidade. Então é possível que isso tivesse atingido alguns cristãos de Roma e Paulo quer mostrar que o evangelho que ele prega tem credibilidade. E qual é a melhor maneira de você mostrar credibilidade para gente judaica que é presa à tradição? É mostrar que o evangelho é antigo. O evangelho, ele tem raízes desde o início da história da redenção. Ele não é uma novidade dos apóstolos, ele não é uma coisa do Novo Testamento. Nada disso. Remonta aos profetas do Antigo Testamento. Então Paulo não veio distorcer nada que os judeus deveriam prezar. É por isso então que ele, como eu disse em outro momento dessa mensagem, tem vários momentos da carta que ele cita longos trechos do Antigo Testamento. A gente vai chegar numa dessas passagens do capítulo 3, que ele vai colando uma citação do AT após a outra, mostrando que ele preza ao Antigo Testamento e conecta com a mensagem que ele está anunciando. Ele fala em outros lugares que essa justificação da qual ele vai tratar foi aquela anunciada pela lei e pelos profetas, e que a promessa de Deus não falhou. Tanto é que no capítulo 4 ele vai gastar um tempão contando a história de Abraão. Para quê? Para dizer que a mesma justificação pela fé que você experimenta hoje é que Abraão experimentou 2000 anos antes de Jesus Cristo. O mesmo evangelho. Então entenda, a ideia da continuidade entre Antigo e Novo Testamento, o evangelho dos profetas no Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, mostra uma linearidade, e linearidade significa que Deus é fiel, ele não mudou a regra do jogo, ele continua preso ao seu povo, assim como o seu povo é preso a ele. Um judeu não poderia reclamar de um Deus que mudou a sua redenção. Paulo prega um evangelho que é valioso por causa da sua antiguidade. Eu aprendi uma lição muito legal estudando esse texto que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com por que pensar no tempo é importante, mas como é que a gente deve pensar no tempo à luz do evangelho? Presta atenção, eu vou falar uma frase, depois eu vou explicar. O tempo em que a gente vive é menos importante do que em quem a gente vive. Deixa eu explicar. Nós somos gente muito preocupada com o tempo, com o momento em que a gente está vivendo. Você ouve frases do tipo assim, 2026 será um ano decisivo, que as pessoas estão pensando nas eleições presidenciais. Ou você vai ouvir gente dizendo assim, antigamente a gente podia brincar na rua, hoje em dia, Deus me livre. Quer dizer, tempo bom era aquele outro, pena que a gente está vivendo agora. Ou alguma coisa do tipo assim, ter filhos hoje em dia é assustador. O que a gente mostra com esse tipo de frase? Que nós nos preocupamos demais com o momento da história onde a gente vive. Mas como sendo decisivo para a nossa vida. Mas Paulo ensina a gente a pensar de maneira diferente, sabe? A gente tem que aprender a pensar na história à luz do evangelho. E deixa eu explicar o que é isso.
Se o Evangelho, que é Cristo, conecta o Antigo e Novo Testamento, então a gente tem que entender a história não de forma cronológica, mas de forma federativa. Isto é, tem a ver com o cabeça com quem a gente está ligado. Não importa se você vive antes ou depois de Cristo. Importa mais se você vive em Adão ou em Cristo. Romanos 5 vai falar disso. Se você está em Adão, você faz parte da velha era. Você está preso ao pecado, está preso à carne, está preso à morte. Mas se você está em Cristo, você já faz parte da nova era, em que você está debaixo do controle da justiça, do Espírito e da vida. A ideia é que o mais importante não é estar do lado certo da cruz. Eu estou do lado de cá. Então Jesus já morreu pelos meus pecados. Já pensou como era antes pela lei, presbítero? Devia ser difícil, né? Não tem a ver com isso. Porque o Evangelho foi anunciado no Antigo Testamento para aqueles fiéis do Antigo Testamento. Portanto, não tem a ver com estar do lado certo da cruz e da ressurreição. Tem a ver com estar conectado ao Evangelho de Jesus. É isso que faz a gente estar vivendo o momento certo. Então, mais importante do que um ano de eleições, 2026, mais importante do que a violência atual, ou a época desafiadora para educar filhos, é saber se você está vivendo em Cristo, na era do Espírito, inaugurado por Jesus Cristo. Isso sim muda a sua história. Mais do que cronologia, é o cabeça em quem você está conectado. A segunda característica desse evangelho, que é retratada aqui na nossa passagem, é o conteúdo dele. Está nos versos 3 e 4. Veja lá. Então nós falamos da antiguidade do evangelho, agora do conteúdo do evangelho. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O começo do trecho claramente mostra que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem, porque fala que o seu filho, está fazendo referência ao Filho de Deus, veja que no versículo 2, falou o qual foi por Deus prometido, e aí o 3 fala com respeito a seu filho, então é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus se tornou carne, veio da descendência de Davi. Então é claro que o texto está dizendo que Jesus é Deus e homem, mas essa não é a ênfase do texto. O texto não está falando de que Jesus é filho de Deus ao mesmo tempo que filho de Davi. Embora isso seja verdadeiro, não é a ênfase, o foco de Paulo não são as naturezas de Cristo, mas os estados de Cristo. Isto é, o fato de primeiro Paulo estar em humilhação e depois em exaltação. Deixa eu explicar. É assim, ele vai contrastar dois momentos da história de Jesus. O Jesus segundo a carne, que normalmente implica em fraquezas, em limitações, e o Jesus segundo o Espírito, que é uma nova fase que surge através da ressurreição, diz o versículo 4. Então, é como se tratasse de um Jesus, primeiro, do Messias que veio de Davi, e depois do Messias declarado poderoso com a ressurreição. Ele começa então com o Messias segundo a carne, que é um Messias que está humilhado, é verdade, mas se mostrou o filho de Davi. E você deve se lembrar que ser o filho de Davi era muito importante. A gente leu aqui, presbítero Rafael nos conduziu na leitura de 2 Samuel 7, que fala que um filho de Davi viria, se assentaria no trono, e a misericórdia do Senhor não se apartaria dele. Está falando desse filho, desse que é da descendência de Davi. Esse Cristo foi prometido, e a gente sabe que ser filho de Davi era tão importante, que de vez em quando alguém pedia cura a Jesus, você lembra o que eles falavam para Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão. Então assim, os milagres de Jesus, o seu ensino, apontaram para ele ser filho de Davi. Mas essa não é a sua versão mais gloriosa. É por isso que no versículo 4 fala que tem um outro estágio mais glorioso da revelação do Messias. Fala que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Deixa eu explicar então o que esse texto, esse verso 4, que é tão rico,
quer dizer? Pelo menos duas verdades importantes. No primeiro momento, a ressurreição ela revela que Jesus é Deus. Ele é designado Filho de Deus. Não significa que antes ele não era filho, a gente já viu no versículo 3 que ele já era filho, que se fez carne. Então não é que ele se fez filho. Ele não se torna filho de Deus, ele é apontado filho de Deus. O presbítero Carlos nos conduziu na leitura do Salmo 2, mostrando que o Salmo 2 não fala do nascimento de um filho de Deus, mas de um apontamento, de uma designação ou constituição numa posição de realeza. É exatamente o que esse texto está falando. Ele foi designado filho de Deus com poder, no sentido de que ele foi investido de uma posição exaltada e poderosa, no qual ele cumpre promessas de realeza. Então, nós estamos falando de uma mudança de status. É por isso que você deve ter prestado atenção na leitura que o presbítero Ricardo fez, em que, antes da grande comissão, como é que Jesus fala sobre a sua obra? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos. Por que ele fala toda a autoridade só depois que ele ressuscitou? Ele não é Deus? Ele não tinha autoridade desde o início? Sim, mas aqui não está falando de uma autoridade divina, está falando da autoridade que o Messias recebe do próprio Deus, para, enquanto homem, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ordenar este mundo. Isso é revelado de maneira poderosa com a sua ressurreição. Porque agora sim, ele mostra que ele venceu o pior dos inimigos, que ninguém vence, que é a morte. Então, esse é o momento em que Jesus Cristo se mostra, é declarado, é constituído o rei vitorioso e triunfante. Mas eu acho que tem uma segunda lição aqui, nesse verso 4, que é preciosa para nós. Não é só o que Jesus conquista para ele, mas também o que ele conquista para o nosso benefício, que é importante. Isto é, a humanidade de Jesus, ela é revivida e transformada pelo Espírito. E o mesmo Espírito que vai ressuscitar as nossas vidas. Por que eu estou falando disso? Presta atenção de novo no texto, e aqui a tradução pode te atrapalhar um pouquinho, não é erro da tradução, ela foi fiel, mas é que a gente não pensa com a cabeça de hebreu. Paulo escreveu assim, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade. Essa expressão, Espírito de Santidade, ainda mais o Espírito em letra minúscula, a gente pensa que é um Espírito assim, correto, justo, nosso, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma referência ao Espírito Santo. É um hebraísmo, é assim que o hebreu falava do Espírito Santo. É um Espírito de santidade. Então, quando fala que ele foi designado Filho de Deus com poder, pelo Espírito Santo, é o mesmo Espírito que Romanos 8 vai transformar-nos também a uma vida ressurreta. Então, o que esse texto está dizendo é que não só Jesus é gloriosamente declarado Filho de Deus com poder, mas a revelação da sua gloriosa vitória também é a nossa vitória. Sabe por que eu acho esse conteúdo do Evangelho importante? Porque a gente sempre precisa ser lembrado que o Evangelho é sobre Ele. Mais do que para o nosso benefício, o Evangelho é sobre Ele. O Evangelho é definido em termos cristológicos. Isto é, tudo está contido em Cristo. É por isso que você não me vê aqui pregando de tal forma a ficar falando da sua situação. Se você está passando por uma situação difícil assim, se você hoje pela manhã acordou e disse, Deus, por que eu estou indo para a igreja? Se as doenças estão te acomodando, né? Eu não fico fazendo esse tipo de elaboração que você ouve muitas vezes em igrejas que são neopentecostais ou outro tipo de cristianismo água com açúcar. Você pode perceber, o tempo todo eles estão elaborando as várias situações, para em algum momento alguém falar, puxa, essa é a minha história. Então Deus tem uma bênção para você, irmão. Não é sobre isso que eu falo aqui. E por que não é? Porque o Evangelho não é sobre você, primordialmente. É sobre Ele. E eu não posso dizer que eu ouço o Evangelho quando eu sinto que Deus falou comigo. Às vezes a gente é assim. Você pode não ser de igreja neopentecostal, mas você vai para a igreja esperando ser tocado pela mensagem. E às vezes você não sente. Talvez pelo momento que você está vivendo, mas não significa que o Evangelho não foi proclamado. Porque se Cristo foi exaltado como Rei e como nosso Salvador,
Então o evangelho foi proclamado. O que eu estou querendo que você aprenda é que o evangelho é sobre ele. É sobre as glórias dele, não sobre as suas. Ah, pastor, você está dizendo então que o evangelho não pode ser prático? Não, não é isso que eu estou dizendo. O evangelho passa a ser sobre nós porque a gente está grudado nele. Somos agraciados e até exaltados porque estamos em Cristo. Mas o que eu quero que você aprenda hoje pela manhã é que a gente não pode treinar o nosso coração a sempre ir dizendo, estou esperando uma palavra de Deus para mim. Não espere uma palavra de Deus para você, espere uma palavra de Deus sobre ele. Aí Deus falou com você. Por quê? Porque o sermão não é para deixar você sentir que Deus falou diretamente com você. O sermão é fazer você apreciar mais a Jesus Cristo. Olhar para ele e se encantar mais com ele. E dizer como ele é belo. E como eu preciso dele. É sobre isso. O evangelho é sobre ele. Última coisa que eu quero retratar aqui na mensagem é a aplicabilidade do evangelho. Eu falei da antiguidade do evangelho, do conteúdo do evangelho, e agora falar da aplicabilidade do evangelho. Versos 5 e 6. Veja lá. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver uma aplicabilidade que está relacionada àquelas tensões entre judeus e gentios que eu falei no começo e que eu vou retomar agora, mas também com o objetivo da missão de Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele está na sua terceira viagem missionária, está no final dela. Ele passou um tempo em Corinto, e é provavelmente nesse tempo que ele passou em Corinto que ele escreve a sua carta aos romanos. Ele está prestes a ir para Jerusalém. Ele tem 3 paradas que ele explicita aqui na carta aos romanos. Ele fala, primeiro eu preciso ir para Jerusalém, depois eu vou passar aí em Roma, mas o meu objetivo final é chegar na Espanha. Jerusalém, Roma, Espanha. Presta atenção. Por que Jerusalém? Porque ele passou por várias igrejas na sua terceira viagem missionária, igrejas de gentios, coletando uma oferta para os judeus pobres. Jerusalém, na época, é um lugar de grande perseguição, porque nenhum judeu quer que a sua tradição seja distorcida. Então, enquanto judeus fora de Israel têm um pouco mais de liberdade, os judeus cristãos em Israel têm 0 liberdade. Eles estão sofrendo, eles não têm o que comer. Então, Paulo passa coletando uma oferta para ajudar esses judeus pobres. Mas talvez a oferta de Paulo faça algo mais do que simplesmente suprir necessidades financeiras, monetárias. Talvez essa oferta tenha como objetivo reparar aquele relacionamento fraturado entre gentios e judeus nas igrejas e em Roma. Isso explica porque boa parte da carta Paulo vai falar sobre Deus não deixar de cumprir as promessas aos judeus, dos capítulos 9 a 11. E depois, no capítulo 14 e 15, ele lidar com essa tensão, falando sobre comida, sobre dias religiosos. Ele está preocupado em resolver essa tensão. Por isso que ele vai primeiro para Jerusalém. Mas depois ele quer passar por Roma. O evangelho, ele vai reparar laços fraternais, desentendimentos, mas ele quer passar por Roma, porque ele quer compartilhar o evangelho com eles de Roma. A gente vai ver isso na próxima mensagem. Ele quer compartilhar algum dom, ele quer fazer os romanos crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Porém, ele não tem como objetivo ficar muito tempo em Roma. Ele tem como objetivo alcançar locais ainda não atingidos pelo evangelho. Lá no capítulo 15 ele fala de maneira bem famosa que ele quer lançar um fundamento onde ninguém lançou. Ele quer colocar algo onde ninguém colocou. Por isso, ele almeja ir para a Espanha. A Espanha era a região limítrofe do mundo conhecido. Era o canto do mundo, depois de lá você caía no buraco. Se eu não tivesse conhecimento de como era o mundo, a Espanha é o finalzinho. E ele quer ir para o finalzinho. Como se não bastasse ter viajado anos em 3 longas viagens, plantado igrejas em várias cidades. Alguém podia dizer assim, Paulo, dá uma parada, cara. Você lembra? Você ainda tem os problemas lá do apedrejamento, você ainda manca, você ainda tem problema de saúde. Aproveita o plano de saúde, vai lá no hospital, faz um tratamento, Paulo. Dá uma parada, cara.
Mas não, ele quer ir para a Espanha. Alguém diria assim, Paulo, você está louco? Paulo vivia em torno desse alcance. E sabe por que ele menciona isso aos romanos? É porque no capítulo 15 ele fala que ele quer ser encaminhado por eles. Isso significa, eu quero que vocês patrocinem a minha ida até lá. Então ele quer envolver os romanos na expansão missionária, alcançando todos os gentios, inclusive indo para os lugares que nunca ninguém foi. Então Paulo está interessado em não só reparar tensões, mas ensiná-los a pensar em outros. Gentios coletando para o bem de judeus, romanos coletando para alcançar espanhóis. É isso que Paulo quer. O evangelho tem um alcance que é universal. E aí, no versículo 5, Paulo explica que Jesus é o mediador de tudo isso. Por isso que começa dizendo, por intermédio de quem? Está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? Paulo recebeu a graça de ser apóstolo, é isso que significa graça e apostolado, é o privilégio de ser um apóstolo, e os gentios têm que ser levados à obediência por fé. O que essa expressão significa? Bem, poderia ser a fé como obediência, ou a obediência que é resultado da fé, as duas estão certas, teologicamente falando, mas eu creio que Paulo está mais preocupado com uma confiança, um comprometimento irredutível ao Evangelho de Jesus. Tanto é que no versículo 6, ele dá uma dica quando ele diz assim, de cujo número sois também vós, isto é, os gentios, chamados para serdes de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, não sou eu que sou escravo de Jesus, vocês também. A vida de vocês deve ser pautada pelo dono de vocês, Cristo Jesus. Queridos, isso traz a minha última lição, que é como nós devemos viver em prol do anúncio do Evangelho. Se Paulo escreve Romanos para alcançar fiéis em Jerusalém, Roma e Espanha, então a cabeça dele sempre funciona missiologicamente. Isto é, ele escreve a carta aos romanos para mostrar como o evangelho dele é um evangelho puro, para que a igreja de Roma o envie como missionário para a Espanha. Pensa que espetacular que a gente tem uma carta tão teológica como Romanos, e na verdade é uma carta de missionário. Está chegando numa igreja e pedindo para ser patrocinado por essa igreja. Quando eu falo de viver em prol do anúncio do Evangelho, pensar missiologicamente, não pense só em missões no sentido de mês de agosto na IPB, não. Isto é, não pense só em APMT ou JMN, né? Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ou a Junta de Missões Nacionais, que vai alcançar pessoas de maneira distante. Isso é muito bom, mas não é a única forma que Paulo está pensando em difundir o Evangelho. Prova disso é que ele quer passar em Roma para contribuir para o fortalecimento dos fiéis. Então isso também é missão. Então quando eu falo de viver em prol do anúncio do Evangelho, eu não estou falando apenas de fazer uma oferta missionária. Isso é parte. Mas eu estou falando de planejar as pessoas de quem você vai se aproximar. Eu já falei disso antes, eu quero repetir aqui. Procure conversas com pessoas que você quer compartilhar o Evangelho. Busque pessoas que ajudam você a crescer no entendimento do Evangelho. Pense em usar o período de férias que resta dos seus meninos para levá-los a pensar em torno do Evangelho. Pense no seu tempo livre como um tempo para dedicar ao alcance do Evangelho. Faça como Paulo, tenha uma cabeça que sempre está pensando na aplicabilidade, no alcance universal desse Evangelho de Jesus. Eu termino então dizendo que quando nesta manhã eu falo sobre uma vida em prol do Evangelho, o objetivo desta mensagem é mostrar que no jornalismo de Deus, a notícia não é lapidada de acordo com o ouvinte. O Evangelho é boa notícia, sim, mas não é porque gira em torno do ouvinte, mas porque gira a vida do ouvinte para longe de si e para perto de Cristo. O jornalismo de Deus é invertido. Ele não pensa na notícia adequada ao ouvinte,
ele pensa em adequar o ouvinte à notícia. Por isso que a mensagem do Evangelho é tão gloriosa, que molda a vida do apóstolo Paulo, assim como tem moldado a vida de vários ao redor do mundo, entre eles os romanos, por causa da sua antiguidade, seu conteúdo e a sua aplicabilidade. Vamos orar? Senhor, nós estamos iniciando a exposição de uma carta tão renomada, tão cheia de verdades ricas. E nós não queremos minimizar a beleza do Evangelho. Nós ouvimos essa palavra com frequência, nós nos identificamos como evangélicos, mas às vezes nossa percepção de girar nossa vida em torno do Evangelho é tão pobre, tão limitada. Pedimos que o Senhor nos constranja a rever momentos em que nos mostramos tão centrados em nós mesmos. Ó Senhor, nós ficamos irados porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Nós ficamos ansiosos porque a gente não controla como as coisas devem ser. Nós ficamos amedrontados porque a gente gostaria que males não nos atingissem. Essas coisas nos atingem de alguma forma, Senhor, porque nós pensamos a nossa vida muito autocentrados. Pedimos que nesta manhã o Senhor nos leve a confessar a necessidade de rearranjar muita coisa na nossa vida. E promove isso em nós, Senhor, como o arrependimento, como a reestruturação da nossa vida familiar, nossa vida devocional, nossa vida de trabalho, nossa dedicação à igreja. Ensina-nos a viver todas as coisas tendo o Evangelho em vista. Nossa vida deve ser pautada por ele. É isso que nós te pedimos. E cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso em nós. Então nós esperamos essa transformação do Senhor pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.